Muito bom, muito bom. Tem o oba-oba da mídia, sim. A Globo News esteve com ela e fez, por exemplo, essa matéria aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Reforços de médicos e de uma empresa farmacêutica. A gente foi se aprofundando nos estudos, logo depois foi evoluindo, né, para os cães, e chegamos a uma conclusão de fazer um projeto para começar a fazer a injeção em humanos. A injeção se tornou realidade, tão real quanto os avanços dos primeiros 8 pacientes tratados com a substância num estudo ainda acadêmico. Com lesão completa, o que se vê na literatura é que apenas 10% das pessoas recuperem função motora. No nosso estudo acadêmico, foi 75%. Paciente que vivia na cadeira conseguiu ficar em pé com o tutor. Paciente que tinha dificuldade para ficar em pé com o tutor começou a conseguir pedalar passivamente uma bicicleta. A Anvisa aprovou o início de um estudo clínico no mês que vem. Serão 3 fases para testar segurança e eficácia do tratamento. Se tudo der certo, a polilaminina pode estar disponível em até 5 anos. Nosso desejo, nossa intenção é que isso seja absorvido pelo SUS para que todo mundo possa se beneficiar. Esse cara aí da tal da Cristália, eu queria chamar atenção para isso, Vitor. Como é que funciona isso aí? Porque esse cara se deu bem. Ele faz questão de abrir mão, né, sei lá, dos lucros. Ela disse isso porque ela virou garota propaganda dele também e me chamou a atenção por ser um pouquinho ingênua nesse sentido. E aí ele está faturando, né, desde já. Porque o Nicolete chamou a atenção para isso ontem com relação à inteligência artificial. É promessa, você vive de promessa e alguém mete lá, sei lá, R$1 milhão para você poder pesquisar ou dar um resultado que você não precisa entregar concretamente. E nessa área não é muito diferente. Esse cara se deu bem, né? Desde já ele é o sujeito que está comandando ou financiando ou bancando a doutora Tatiana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vitor. Tá. Primeiro, deixa eu voltar num ponto que o Vinícius colocou, que eu acho que é fundamental. Ninguém aqui está duvidando dos conhecimentos da vida acadêmica da doutora Tatiana e de sua equipe. Isso tá fora de o questão. Trabalho isso aí está fora de questão, né? Eu acho que a gente ainda não pode dizer que, como você está colocando, que a Cristália se deu bem. Por quê? Porque a gente não tem, primeiro, nesse momento não tem nenhuma venda não tem nenhuma comercialização de polilalamina. Segundo, nós não sabemos qual é o acordo entre o laboratório e a Universidade Federal do Rio de Janeiro ou a investigadora. Se existir esse acordo, porque na teoria, se o produto não tem patente, qualquer um pode produzir e pesquisar. O que não pode, nesse momento, é comercializar, porque ainda não tem a autorização de comercialização. Mas eu acho que o que mostra isso é uma falta de uma política pública para pesquisa no Brasil, né? A gente está falando do passado, do que aconteceu com a doutora Tatiana, do presente, do que está acontecendo com o estudo dela, que ainda nem começou. Você viu na reportagem que foi autorizado para começar o mês que vem. E já tem gente dizendo, o estudo é ruim, o estudo é bom. Não sabemos ainda. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Mas eu acho que, assim, mais importante do que discutir o passado e o presente é discutir o futuro. Quantas doutoras Tatianas a gente não tem hoje nas universidades brasileiras com potencial para daqui a 5 ou 10 anos terem medicamentos que salvem vidas e que não tem nenhum sistema de financiamento dessas pesquisas? Né? Quanto que o Brasil perde, quanto que o país perde por essa falta de política de desenvolvimento de pesquisa? E não é só na área da medicina.
engenharia, se você me eletrônica. permite, eu acho que a gente não pode ser ingênuo quando a Cristália aparece assim. Eu nunca tinha ouvido falar, eu fui apresentado a Cristália. Isso é propaganda, tá? Então ela se deu bem. Isso é inevitável, assim, inegável, tá? Ela foi citada ontem de graça. É o melhor marketing que tem, é o espontâneo. Não pagou para estar lá e ela foi citada. Então, quem não conhecia foi apresentado a Cristália. O Vinícius acabou de mandar uma matéria para mim da Cristália. Você consegue abrir aí, Vinícius? Falando que ela comprou uma fábrica em São Comprou Paulo. uma Então, fábrica em São Paulo, né, Kiko? então ela já está assim, faturando, tá? Com todo respeito. E eu não acho que isso seja ruim necessariamente. Mas é algo que vem, aí sim, necessariamente no bojo de uma discussão dessas aí da polilaminina. Eu só queria deixar isso claro aí, porque ela se deu bem, a Cristália se deu bem, e está metida no escândalo das vacinas também, segundo o Pedro está me falando aqui, matéria do DCM. Desculpa, eu só queria fazer esse apontamento. Diga lá, meu caro. Não, o Kiko, tem uma coisa que é inegável, né? A indústria farmacêutica vive de relações comerciais. E claro, o que a gente não sabe, e eu, por exemplo, não consigo dizer, é se existe uma correlação entre a investigação da doutora Tatiana, a UFRJ, e a Cristália. Isso para mim não está claro. Pode ser, existe a possibilidade, como a medicação não tem patente, a Cristália pegou e vai fazer os estudos clínicos e vai ganhar dinheiro, sim. Não é essa a questão, né? Então, assim, eu acho que a gente até ter alguma comprovação maior sobre isso, a gente precisa entender toda essa situação, e eu concordo com você, aí eu volto ao meu ponto inicial, né? Uma das coisas que me incomodou ontem no programa e que me chamou a atenção foi o fato de ter um paciente lá falando dos benefícios da medicação e não fazendo perguntas para a entrevistada. Isso eu acho que é um fato relevante nesse contexto todo que você coloca. Perfeito. Muito bom. Vinícius, diga lá. Não, concordo com o que vocês estão dizendo. Eu acho só o seguinte, como disse o Dr. Vitor, né, é de se esperar que a indústria farmacêutica, que é uma indústria do campo capitalista, né, agora tente fazer lucro do desenvolvimento da pesquisa. Eles investem em pesquisa para ganhar dinheiro depois, né, a indústria farmacêutica. Só um ponto, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e as instituições de fomento à pesquisa, as instituições públicas de fomento à pesquisa brasileiras, vinham dando todos os recursos para o desenvolvimento dessa pesquisa, e houve um escasseamento de recursos para a pesquisa e para a universidade ao longo dos governos Temer e Bolsonaro, e foi aí que entrou capital privado nessa pesquisa, que agora terá um pouco de condições aí de lucrar em virtude do investimento, se é que vai chegar a esse ponto, né? Como bem disse o Dr. Lutuva, essas proteínas, na hora que chega na fase 3, 4, de cada 3, só uma dá certo, por outros motivos que impediriam a comercialização em massa. Dr. Vitor, por favor. Só para complementar, existem estudos publicados científicos mostrando que, na fase atual da polilalamina, de cada 10 moléculas estudadas, apenas uma chega ao paciente, chega ao mercado, chega para aprovação final. Então, a chance é de 10% de maneira geral. Algumas áreas mais, outras menos, porque tem o imponderável. Tem o imponderável do estudo clínico.